Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É uma alegria nos reunirmos novamente em torno do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos, vamos pedindo a Deus que nos envolva, que nos abençoe. Vamos pedindo a Jesus que a sua paz esteja sempre conosco. Pedindo a espiritualidade amiga, benfeitora, que possa nos sustentar, nos intuir nos bons caminhos e que possamos compreender as palavras do estudo que vamos abordar hoje e que possamos sempre colocar em prática o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema hoje é Cristão sem Cristo. É um texto que encontra-se no livro da Esperança, um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 14, que tem o mesmo título, Cristão sem Cristo. E também como base, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4. Bom, no texto de referência, Emmanuel, ele nos convida a uma reflexão mais profunda, nos convida a pensar o que é ser cristão e qual é a prioridade para todos os cristãos. Essas reflexões, elas devem ser inseridas em todos os aspectos das nossas vidas, no nosso cotidiano. E eu já falei isso num vídeo uma vez e vou ressaltar de novo quando eu começo esses estudos. Eu gosto de fazer algumas perguntas, Perguntas que me ajudam a fechar aí um raciocínio. E por favor, compreendam, não há nada de errado nas questões que eu vou levantar, muito pelo contrário. O intuito é que, lendo as orientações do benfeitor Emmanuel, e aqui já fica o meu convite, Não vou conseguir ler o texto todo, mas fica o meu convite para que leiam esse capítulo na íntegra. Essas orientações, é para a gente pensar um pouco além, irmos além, pensar se estamos sendo realmente cristãos em nossas atitudes, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é ser cristão? Ser cristão é ir à igreja, ir ao centro espírita, ir a um terreiro, a um templo religioso. Ser cristão é dobrar os joelhos, ir em praça pública, louvar a Deus, a Jesus, é entregar os folhetinhos, que a gente passa pela rua recebendo com mensagens consoladoras. É ser cristão? Ser cristão é praticar o jejum? Deixar de comer carne vermelha na Semana Santa? É fazer um retiro espiritual para comungar com Deus? Ser cristão é participar das ações de caridade? É fazer a entrega de mantimentos? É participar de uma vaquinha virtual para colaborar, por exemplo, auxiliar os desabrigados de uma catástrofe, como que nós vimos que ocorreu há pouco? Ser cristão é subir num púlpito, falar sobre o Evangelho, ler os textos da Bíblia? Ser cristão é apenas ações exteriores? Volto a dizer, e eu particularmente entendo que todas essas ações fazem parte de ser cristão, tá? Essas ações exteriores, é um reflexo da nossa fé, fazem parte da nossa identidade como pessoas, e acredito sim que é um conjunto de ações que nos fazem ser cristão. Mas a gente precisa compreender que há uma prioridade do cristão. O cristão a prioridade dele, é fazer o bem possível em todas as circunstâncias.
e procurar o bem em todas as pessoas. Mas apenas as práticas exteriores vão, nos tornar, estaremos sendo cristãos apenas com as práticas exteriores? Então vamos pensar um pouquinho. Quando nos intitulamos cristãos, estamos levantando uma bandeira, uma bandeira de amor, de caridade. Então as ações externas fazem parte, mas vamos pensar um pouquinho agora na imagem do Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo, Jesus, é o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra. É o governador espiritual do nosso planeta. É o co-criador, é o arquiteto divino que moldou o nosso planeta. O Cristo é o verbo que se fez carne. É o espírito que, segundo André Luiz, está em comunhão indescritível com Deus. O Cristo é aquele que, com um olhar, conseguiu modificar a vida e as atitudes de muitos. O Cristo é aquele que demonstrou, com atitudes de compaixão e de caridade, que essas atitudes são ações e não somente palavras. O Cristo não condenou a mulher adúltera, mas teve compaixão da sua fraqueza, a acolheu com fraternidade e a orientou, Pediu que não cometesse mais aquele erro. O Cristo trouxe para sua mesa, para comer com ele, os publicanos, que eram os pecadores, que eram vistos como pessoas, como pecadores da época, mas deixou claro que ele estava ali pelos doentes da alma. O Cristo curou doenças físicas como cegueira, pessoas paralíticos, leprosos, mas a cura também era espiritual, pedindo que aquela criatura mudasse suas atitudes. O Cristo, Jesus, é o Espírito que nos ama tanto que padeceu os maiores flagelos para provar que a morte é uma ilusão e que o Espírito é imortal. O Cristo é o amor de Deus traduzido em ações. Ações que não bastam ser da boca para fora. Não as ações que trazem likes na rede social, não as ações com segundas intenções, vou fazer isso para garantir meu pedacinho no céu. O Cristo é o nosso modelo. É a elevação espiritual que todos nós podemos almejar. Mas há quanto tempo estamos sendo cristãos sem Cristo? Todas as vezes que não usamos a palavra de consolo para alguém que está na agonia, na angústia, no desespero, estamos sendo cristãos sem Cristo. Sempre que nos batem à porta ou que nos cruza a via pública um faminto e não nos compadecemos desse espírito, muitas vezes não temos como ajudar materialmente, mas sentir compaixão, estamos sendo cristãos sem Cristo. Quando agredimos verbalmente o companheiro de trabalho, estamos sendo cristãos sem Cristo. Quando maltratamos um familiar, seja fisicamente ou verbalmente, estamos sendo cristãos sem Cristo. Quando a gente consegue usar da gentileza, da educação, dentro de um templo religioso, mas somos grosseiros com o motorista que está à nossa frente na estrada, estamos sendo cristãos sem Cristo. Então, quando usamos da desculpa, da falta de tempo, porque sabemos que hoje em dia
perdemos muito tempo em coisas não úteis, né? Como as redes sociais, por exemplo. Nada de mal, mas perdemos muito tempo em questões que não nos agregam. E aí, quando nos pedem o auxílio, quando nos pedem a colaboração num templo religioso, numa casa espírita, numa ONG, usamos da desculpa que não temos tempo. Estamos sendo cristãos sem Cristo. Por favor, mais uma vez, as minhas reflexões, elas são no intuito de nos alertar que ser cristão vai muito além. Ser cristão, lembram da música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, para chegar no fim do dia e dormir mais feliz. Era isso que a música fala, né? Então, a felicidade, ele está no auxiliar, no cuidar do próximo, está em respeitar as condições que cada irmão, que cada companheiro de jornada apresenta, está de usar a indulgência, né? Compreendendo que todos nós somos passíveis de errar. A compreensão de que precisamos sim continuar com as nossas ações exteriores, não há nada de errado nisso, tá? Mas que essas ações devem sempre estar acompanhadas do amor, do sentimento de humildade, da compreensão de que se hoje podemos auxiliar, amanhã podemos ser nós os auxiliados, e ter humildade para compreender isso é importante. Tratar o irmão que nos permite ser caridosos com reverência e respeito, porque esse irmão é uma ferramenta que Deus nos apresenta como uma maneira de praticarmos a verdadeira caridade. Emmanuel nos diz nesse texto de referência, né, do livro da Esperança, ele fala assim: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma, entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. A melhor maneira de honrarmos Jesus é na pessoa do nosso semelhante. E quantas oportunidades temos no nosso dia a dia de praticar a caridade, de honrar Jesus na pessoa dos nossos semelhantes. Estamos há mais de 2000 anos escutando os ensinamentos de Jesus, mas sem vivenciá-los, sem honrá-lo. Eu trouxe um texto que está no livro Agenda Cristã, também um livro psicografado por Chico, ditado agora pelo Espírito André Luiz, né? No capítulo 17, é um texto curtinho, intitulado Em Verdade. André Luiz nos diz assim: o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não mausina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere,
segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, conclui André Luiz, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Meras capas exteriores, né? Então, o Cristo, ele não nos pediu muita coisa. Ele nos pediu apenas que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Finalizo nossa reflexão com o último parágrafo que está no texto de referência, né, no capítulo 14 do livro da Esperança, onde Emmanuel coloca assim: agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ele está falando de Jesus, né? Que Jesus é o nosso mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra ilustre do coração. Então, que a gente use, né, dessa compreensão, dessa consciência de que acima de qualquer demonstração exterior está a caridade, o trabalho pelo próximo, como diz André Luiz, né, que a gente compreenda que ser cristão não há ódio, não há agressão e que a gente coloque sempre isso em prática, tá? Eram essas minhas reflexões. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus, os seus ensinamentos sejam vivenciados por nós, que possamos ser a paz em todo o ambiente que a gente adentre, e essa paz vem do Mestre. Então, que essa paz esteja com todos, que o amor de Jesus nos envolva e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até a próxima.